Ricardo, pelo amor de Deus, tira essa dúvida para mim. Em quanto tempo as minhas mudas de açaí ficam prontas? Quanto tempo eu levo para botá-las no saquinho de mudas, né, mantê-las no viveiro, fazer todo o manejo do viveiro até levá-las para o campo? Pessoal, essa é a pergunta de hoje que eu vou responder, fazer um videozinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá falar sobre esse negócio que eu sei que deixa muita gente encucado. Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Reis. Galera, vamos lá. Então, já fiz a apresentação aí para vocês. Hoje vamos falar sobre quanto tempo leva para a gente produzir uma muda de açaí, tá bom? Quanto tempo leva para a gente botar no saquinho de mudas até o momento da gente levar lá para o plantio. Beleza? Então, galera, primeiro de tudo, né, eu tenho que pedir isso para vocês porque vocês não entendem o quanto significa para mim, tá? Tira esse minutinho, aqui embaixo, ó, botãozinho de se inscrever, botãozinho de curtir. Não sei se eu tô apontando pro lado certo aqui, gravando, mas enfim, clica nesses botãozinhos aí, me ajuda demais, galera. Você não tem noção do quanto, tá? Deixa um comentário se você viu o nosso vídeo, se você faz diferente, se você faz desse jeito que a gente tá falando, se você já teve uma experiência com a produção de muda de açaí. Eu adoro saber sobre isso. E outra coisa, galera, a gente tem um e-book que aqui na descrição tá o link para você adquirir ele, tá? Esse e-book, pessoal, eu simplesmente abro tudo sobre a nossa produção de mudas, tá certo? Como nós produzimos nossas mudas, inclusive conselhos aí, todo o detalhamento de como a gente acha que inclusive você consegue produzir mudas melhores que a nossa, tá? Por conta da experiência que a gente adquiriu. Eu falo tudo, cara, desde como você adquire sementes, quais são as sementes ideais para o seu plantio, dimensões do viveiro, como montar um viveiro, fertilizante que você usa para adubar sua muda no viveiro, como você faz o substrato, tudo, cara, tudo tá bem detalhado lá. São quase 200 páginas só sobre produção de muda de açaí, tá bom? Então, aqui no link da descrição tá tudo lá, galera. Então, só clicar aí, né, adquirir seu e-book e vamos começar aí a falar realmente sobre essa questão da produção de mudas no viveiro, tá bom? Show de bola. Vamos lá, galera. Só para embasar o pessoal, tá? A gente fala, quando eu vou falar aqui com vocês, eu vou falar sobre a nossa experiência. Então, entendam que eu estou falando sobre cultivares da Embrapa. Tudo que eu falar aqui para vocês, eu estou me referindo a cultivares da Embrapa. BRS Pará, BRS Pai d'Égua. Show de bola? Show de bola. Então, seguinte, galera. Primeiro momento, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Um dos fatores que influencia no tempo que a sua muda vai passar no viveiro, tá? Ou o limite que ela pode passar de tempo no viveiro, pode se entender assim, pessoal, também o recipiente no qual ela está se desenvolvendo. Show de bola? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que recipientes aí, né, saquinhos de mudas, vamos dizer assim, ou tubete, eles vão ter um período aí menor, um ciclo de produção menor do que sacos de mudas maiores, com mais substrato, tá certo? Nós fizemos essa experiência, tá, pessoal? Tô falando com vocês aqui, eu posso até não estar falando assim, Ricardo, pessoal, isso aqui é embasado nesse artigo científico, porque realmente é uma coisa que eu não fui atrás de artigo científico para falar sobre isso. Mas o que eu posso falar para vocês é experiência. Nós fizemos produção de mudas de duas formas, com um saquinho padrão, que acho que se eu não estou enganado, é 25 por 15, e um outro maior que nós compramos inclusive por engano. Compramos um saquinho maior e aí a gente falou, já está aqui, vamos ter que usar, né? E aí, pessoal, a gente percebeu uma grande diferença no desenvolvimento dessas mudas no viveiro, dependendo do recipiente que está sendo usado. Então, por experiência, falando para vocês aqui, um dos fatores que vai influenciar nisso aí é sim o tamanho, o volume aí
do recipiente que você está usando para produzir suas mudas. Show de bola? Então, entendam que recipientes menores, o ideal é que tenham ciclos menores. Recipientes maiores, você pode ter ciclos maiores. Beleza? Show de bola. Agora vamos lá, vamos começar a falar sobre o tempo de fato, né? Vamos dizer assim, vamos estabelecer um padrão, né? Vamos estabelecer um padrão para ter uma ideia, tá? Então vou usar o recipiente que a gente usou da maior parte da nossa produção, porque esse outro saquinho maior, a gente comprou ele e usou por um número menor de mudas, tá bom? Não lembro agora qual é a quantidade. A gente usou mais realmente o padrão, que era o 25 por 15 por 0,10. Se eu não estou errado é isso, mas se eu tiver errado eu deixo aqui para corrigir, tá? Então, galera, usamos esse saquinho aí, beleza? Mas a nossa germinação não foi no saquinho. A gente sempre fez a germinação usando o pessoal chama de berçário, né, tudo mais, a gente chama de germinador, tá certo? Que é uma bancada. Vou até deixar aqui a foto para vocês verem. Uma bancada, eu tenho até vídeo, na verdade, vou deixar também na descrição aqui os vídeos do acompanhamento das nossas mudas no germinador. Então é uma bancada lá com substrato mais leve de areia de construção e serra misturados, tá? Serragem misturados. E a gente espera germinar essas sementes lá para depois de 30 a 45 dias mudá-las para o saquinho de mudas. Então, a partir do momento que a gente colocou no germinador, 30 a 45 dias a gente está colocando elas no nosso saquinho de mudas com o nosso substrato. Ricardo, não tenho germinador, não tenho condição de fazer o germinador, posso fazer a germinação dentro do saquinho de mudas mesmo? Galera, pode, tá bom? Pode. Tem vantagem de você fazer no germinador, que eu já falei isso em outros vídeos, tá bom? Tem inclusive no nosso e-book falando por que o germinador, por que usar o germinador, enfim. Mas pode sim ser feito no saquinho de mudas, tá bom? A germinação é muito parecida, pessoal. Não sei dizer para vocês, precisamente através de experiências, quanto tempo demora no saquinho de mudas para germinar. Mas provavelmente é muito rápido, igual no germinador. Com uma semana o açaí já germinou, já está aparecendo lá no substrato. Então a germinação do açaí ela é rápida, tá, pessoal? Então, se for do germinador, a gente demora uns 30, 45 dias para tirar do germinador e botar no saquinho de mudas. Tá bom? Se for no saquinho de mudas, a gente não considera esse tempo, né? Ele já vai estar lá de qualquer forma. Beleza? Show de bola! Então, depois dessa etapa, ele já vai estar no saquinho de mudas e a gente vai fazer um manejo no viveiro lá de espaçamento, irrigação, adubação foliar, etc, etc, etc. E aí, quanto tempo até o plantio a gente consegue passar essas nossas mudas para o campo, né? Até quanto tempo a gente tem desse momento aí que ela germinou até ela ir para o campo. Galera, nesse saquinho de mudas aí que a gente deu como padrão, se eu não estou enganado é isso, 25, 15, 010. Vou ver depois isso para vocês, botar aqui, se eu não estou falando besteira das dimensões, que eu não lembro de cabeça agora. Mas, com essas dimensões aí, o ideal mesmo é entre 8 a 10 meses, tá bom? Então ela passa de 8 a 10 meses aí dentro do viveiro. Ricardo, e em tubetes, quanto tempo demora? Galera, eu não tenho também experiência prática com tubetes para falar para vocês, mas conversando com amigos produtores que usam tubete, também fica mais ou menos aí próximo dos 8 meses, tá bom? Eu já vi gente falar dos 6 aos 8 meses, tá bom? De 6 a 8 meses ela fica ideal para o plantio. Passando muito disso, você já começa a ter alguns problemas de a raiz querendo sair do tubete, sabe? Pelo menos isso aí são os relatos que eu tenho, tá bom? Tô passando através de relatos. E também não tô dizendo que muda de tubete não presta, tá, pessoal? Não entendam isso. Eu tô passando para vocês a nossa experiência. Nós não produzimos com tubete, nós produzimos com 2 tipos de saquinho de mudas diferentes, que é o que eu tô falando para vocês aqui, tá? Então, 25, 15, 010, que é o que eu tô passando para vocês. Se eu tiver errado, mais uma vez, eu vou deixar aqui. Por que eu tô falando isso toda hora, pessoal? Porque tem gente que pega o corte do vídeo e passa para outra pessoa e aí sabe como é que é, né? Tem que estar o disclaimer aqui para caso eu esteja falando besteira. Então, beleza, 8 a 10 meses com essas dimensões padrões que nós estamos utilizando. Show de bola, beleza? Então, mas e com esse saquinho de mudas maior aí, Ricardo? Quanto tempo vocês conseguiram deixar?
Pessoal, a gente conseguiu deixar nesse nosso saquinho de mudas maior até 11 meses, tá bom? A gente ganhou um mês com esse saquinho de mudas maior. Eu sei, não é muita diferença assim, tudo mais, mas é porque, pessoal, também a gente não queria extrapolar demais esse período aí, porque o enraizamento já estava muito desenvolvido. Então a gente ficou com medo de deixar ficar dessa forma e a gente atrapalhar o desenvolvimento dela no campo. Então é por isso que a gente não foi muito além disso. Deixamos lá por volta de 11 meses lá, com esse saquinho de mudas maior, tá certo? Eu sei que não é um ganho muito grande, mas dá uma respirada maior, né? Mas os detalhes não são só esses, tá, pessoal? Com esse saquinho de mudas maior, as mudas também se desenvolveram mais, ficaram mais bonitas, soltaram mais folhas. Então teve também um ganho na qualidade da muda com esse mês a mais aí, certo? Vou botar aqui duas mudas para vocês de exemplo dos dois tipos de recipientes diferentes que nós usamos. E vocês conseguem perceber claramente a diferença nas mudas. São duas mudas de excelente qualidade, mas tem uma que lá realmente foi com uma maturidade, um tchan maior, sabe, para o campo. E a gente gostou muito, tá? E agora, tem duas coisas que é importante eu ressaltar aqui para vocês. Não vai embora ainda, porque tem coisas que eu preciso falar que é muito importante que vocês saibam, tá? Primeira coisa, você pode estar olhando aí, pô, agora então o Ricardo por que o Ricardo está usando esse outro recipiente menor como padrão, se ele está falando que o recipiente maior foi aquele mais gostou? Galera, porque existem coisas que a gente precisa pesar, tá certo? Mais tempo de muda no viveiro é mais gasto, a muda sai mais cara para você, tá bom? Porque você vai ter que continuar a adubação, continuar a irrigação, continuar a manutenção de ficar olhando ela, né, vendo lá como é que está indo o desenvolvimento dela no viveiro, mais riscos de acabar tendo alguma praga ou doença, né, que acaba atrasando essa muda no viveiro. Então, realmente ganha uma qualidade melhor e tudo mais, mas nós temos também o contrapeso disso aí, tá bom? Nós temos o contrapeso e a gente tem que saber avaliar isso. Então, por isso que eu recomendo, nesse caso estou usando como padrão o outro saquinho, porque a gente consegue conciliar muito bem isso, uma muda de alta qualidade, tá certo? Com um custo equilibrado, que compensa pra gente, tá certo? Que compensa pra gente. Então, esse é um ponto muito importante que eu tenho que falar para vocês. Não é só por conta da qualidade da muda, também muda no viveiro é despesa, tá bom? Muda no viveiro é despesa. Quanto mais tempo no viveiro, mais caro vai sair a sua muda, beleza? Show de bola. Ricardo, me atrapalhei com o meu calendário, atrasou tudo, né? Minhas mudas passaram desses 10 meses aí que eu teria nessa nossa unidade padrão. O que eu faço, Ricardo? Me ajuda. Cara, primeira coisa, você tem que olhar como está a condição da sua muda no seu viveiro. Se ela tiver com uma aparência saudável e tudo mais, é um ponto positivo. Um atraso ainda não afetou o desenvolvimento dela, nada do tipo. Tá certo? Agora, o que é muito comum acontecer, inclusive aconteceu com algumas das nossas mudas que chegaram perto disso, elas se desenvolveram demais. Porque existe também, o que eu tô falando para vocês de 8 a 10 meses, pessoal, é uma situação que a gente tem que inclusive avaliar como está o desenvolvimento dessa... Oh, caramba, deu um sinal aqui de bateria fraca. Nós temos que avaliar como está o desenvolvimento das nossas mudas, porque pode ser que com 8 meses elas já estejam muito bem desenvolvidas, então prontas para ir para o campo. Então pode ser que a partir dos 9 meses, o que acontece? As raízes começam a sair dos saquinhos, as raízes, se for um viveiro no chão, começa a entranhar no chão, as raízes começam a se enrolar nos outros sacos de mudas, as raízes começam a se enrolar na bancada, caso seja suspenso o seu viveiro, as suas bancadas do viveiro. Então, a gente tem que manter essa avaliação, tá? É de 8 a 10 meses, mas não quer dizer que você tem que... Ah, então é 8 a 10 meses, vou deixar bater 10 meses e faço meu plantio. Você tem que avaliar, tá bom? Porque às vezes acaba que a sua muda se desenvolve mais do que você esperava. Isso aconteceu com a gente. Nós tivemos mudas aí que se adiantaram bastante. E aí, o que a gente faz? Vamos correr com plantio. Selecionamos logo elas, plantamos logo elas e algumas semanas depois plantamos as outras, tá? Então, tem que ser um tratamento mais ou menos esse, tá, pessoal? Ai, caramba, caiu um suor no olho aqui. Então, o tratamento tem que ser mais ou menos esse, tá?
Pô, mudas estão passando do ponto, o que eu posso fazer aí, cara? O ideal é que você, né, agilize o seu plantio, tá certo? Ou então até comercialize para alguém essas mudas, caso você não dê conta de botar em dia, para você não acabar também perdendo dinheiro, tá bom? Então, é esse mais ou menos como eu vejo, tá bom? Como eu vejo avaliando uma situação dessa, tá? Então, galera, é um assunto assim que a gente tem que analisar com bastante cuidado, tá bom? Eu tô fazendo um vídeo aqui, mas deixa nos comentários caso você tenha alguma dúvida, porque isso a gente tem algumas variáveis para analisar e eu posso estar acabando esquecendo alguma delas. Lembrei das principais, mas pode ter um detalhe ou outro aí que é importante a gente conversar, é importante eu trocar uma ideia. Então deixa no comentário se você tiver alguma dúvida, que eu vou lá e respondo você. Vai nas nossas redes sociais, interage com a gente que eu também vou lá e respondo, beleza? Porque realmente é um assunto que a gente tem que tratar com cuidado, cada caso é um caso, né? E, como eu falei, existem variáveis que influenciam nisso. Show de bola? Mas vamos botar um padrão aqui. Se nós usarmos aí essa medida que eu falei para vocês, que mais uma vez vou deixar aqui a medida dela, tá bom? Fica aí em torno dos seus 8 a 10 meses de desenvolvimento dessa muda para a gente levar para o campo. Ricardo, de 8 a 10 meses, beleza. Posso esperar sempre bater os 10 meses? Cara, pode ser que você tenha um manejo muito bom, suas mudas respondam muito bem e você tenha elas prontas com 8 meses. E aí, você esperar mais 2 meses, cara, pode não ser a melhor das opções, porque aí você corre riscos aí, você primeiro aumenta o seu custo no viveiro, né? A muda fica mais cara, você acaba correndo o risco de que tem um ataque de praga ou de doença nesse período, entende? Então você pode não ser a melhor opção, mas se não tiver jeito, né? Aí tem que avaliar se adianta o plantio, se vende, se segura mesmo realmente, se não tem jeito, vai ter que segurar e a gente vai se virando. Espaça elas bem, sabe? Deixar elas bem espaçadas no viveiro para não correr o risco. Às vezes suspende elas de alguma forma para que não entrane a raiz no solo, tá bom? Mas como eu falei para vocês, deixa nos comentários aí se tiver alguma dúvida, que a gente analisa a situação e troca uma ideia, beleza? Galera, estamos chegando no final de mais um vídeo. Então, tira esse segundinho aí se você não tirou no início do vídeo. Se inscreve no canal, curte nosso vídeo, deixe seu comentário que isso me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até lá!